um resuminho aqui, ó. Tá aqui, ó. Equação da parábola com a parábola no vértice, a parábola com o vértice na origem, ó. Acompanha aí o meu laser, deixa eu botar o laser aqui. Equação da parábola, parábola com vértice na origem. Então aqui eu tenho ó, a parábola laranjada aqui e a parábola azul, né, ó. A parábola azul, equação y² menos 4cx. Parábola laranjada, y² igual a 4cx, né? Então, ó, quando o eixo, é só pensar o seguinte, quando o eixo da parábola, o eixo de simetria for o eixo x, o y que é ao quadrado, certo? Ó, y² igual a menos 4cx igual a 4cx. Com cavidade para a direita, positivo. Com cavidade para a esquerda, negativo. Quando o eixo de simetria for o eixo y, aí o x é ao quadrado. Nesses dois casos aqui, ó. Parábola para baixo, x² igual a menos 4cy. Parábola para cima, x² igual a 4cy. Então aí é um resuminho, ó. Cada parábola tem essa equação aqui, certo? Ó. Eixo horizontal é o eixo de simetria, é o eixo x, fica y² igual a 4cx. Positivo se a concavidade for para a direita, negativo se a concavidade for para a esquerda. Eixo de simetria sendo o eixo y, x² igual a 4cy com cavidade para cima, menos 4cy com cavidade para baixo. Vocês lembram quando a gente estudou lá no primeiro ano a função do segundo grau, que o gráfico era uma parábola? Vocês lembram disso? Da função do segundo grau? Aí a fórmula da função de segundo grau era qual? Y igual a ax² mais bx mais c. Lembrando que esse c aqui não é esse mesmo c aqui, ok? Então observe que se o a for positivo, parábola para cima. Observe que aqui ó, o x está positivo. Ó. Se o a é negativo, parábola com cavidade para baixo. Olha aqui um sinalzinho de negativo. Eu posso multiplicar a equação toda por menos 1, que fica assim, ó, menos x² igual a 4cy. Ó, na frente do x negativo, o a negativo. Vocês podem até fazer essa relação. Essa parábola, essa equação aqui da parábola é a mesma dessa aqui, galera. Ó. Mesma coisa. Mesma coisa. A diferença é o quê? Que nesse caso aqui, nós estamos vendo parábolas que têm o vértice aonde? Na origem. Então, se o vértice é na origem, ó, esse c aqui lá na função quadrática é 0. E esse b também é 0. Então, fica assim, ó, y igual a ax². Que é essa mesma equação aqui, ó. Porque, professor, mas tem um 4cy. Bom, isso é um número, galera. Eu posso passar ele dividindo para cá, ó. Fica y igual a x² sobre 4c. Mas esse a aqui pode ser a mesma coisa que esse 1 sobre 4c, porque tudo é um número, é uma constante. Aí, dependendo dos seus valores, é que vai ter um valor diferente. Certo? Então, é a mesma equação. Mas, no caso aqui, na geometria analítica, a gente estuda dessa forma. Por quê? Porque a gente estuda através dos pontos e dos elementos que compõem essa parábola. Beleza? Alguma pergunta? Aí, um outro detalhe. Quando o eixo x for o eixo de simetria da parábola, ó, nessa parábola laranjada aqui, nessa laranjada, o foco está onde? O foco está aqui, né? Ó. Aqui é o foco dessa parábola aqui. E dessa parábola azul, qual é o foco dela? Onde é que está o foco? O foco está aqui, ó. Então, o C, nesse caso aqui... Droga, o que foi que eu fiz? Deu um zoom sem querer. Como é que tira esse zoom agora? Pronto. Então, ó, o foco, o C, ele sempre vai ser a abscissa do foco. Por quê, ó? O C não é a distância focal, a distância do centro, do foco para a origem. Como o foco está em cima do eixo X, o X dele é essa própria distância aqui. Então aqui o foco vai ser, ó, C e 0. E aqui o foco vai ser menos C e 0. Então se você viu que uma parábola tem o vértice na origem e tem o eixo horizontal, o seu eixo de simetria for horizontal, né? Eu já sei que o valor da abscissa do foco é o próprio C.
Se o foco for 5 e 0, significa que o C é 5. Se o foco for menos 4 e 0, significa que o C é 4, porque C é distância, certo? Você desconsidera o sinal. Mas isso se o vértice for na origem, o vértice for o ponto 0 e 0, ok? Aí nesse outro caso aqui, ó, nessa parábola verde, o foco está aqui, ó. Aqui é o foco dessa verde. E o foco dessa preta? Embaixo aqui, ó. Então, quais são as coordenadas desse foco? Bem aqui, ó. Ó, a distância daqui para cá é o C. Que é o quê? O Y desse foco. Então, esse foco aqui ele tem o x0 e o Y dele é o C, só que para baixo. Então, aqui é negativo. E esse verde ali, quais são as coordenadas dele? O x é 0 e o Y é C, porque é a distância daqui para cá, ó, C. Então, nesse segundo caso aqui, quando a parábola é com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, que é o eixo Y, é o eixo de simetria dela, o C é a ordenada do foco. Então, se eu tiver um foco como 0 e 3, quer dizer que o C é igual a 3. Se eu tiver um foco como 0 e menos 1, quer dizer que o C é igual a 1. Positivo, sempre. Porque C é distância. O C é a distância, ok? Ok, galera? Então tá aí um resuminho bem interessante para vocês. Aí a diretriz da parábola, a reta diretriz, como vai ser a equação? Deixa eu colocar bem aqui. A equação da reta diretriz, ó, bem simples. Se a parábola for aqui, ó, essa aqui for a parábola, a reta diretriz dela seria como? A reta diretriz, o foco é aqui, então a reta diretriz vai ser aqui, ó. Então a sua equação, a equação da reta diretriz é x igual a c. Porque, ó, a distância do vértice até essa reta é o c. Todo ponto que está em cima dessa reta tem sua abscissa, que é o x, ó, como sendo c. Então, se a parábola for com eixo de simetria, o eixo de simetria sendo x, e ela tiver concavidade para a esquerda, a equação da reta diretriz é x igual a c. Se a concavidade dela for para a direita, a equação da reta diretriz é x igual a menos c, porque a reta diretriz já vai ser desse outro lado aqui, ó. Ó, aqui é x igual a menos c. Se a concavidade da parábola for para cima, aqui, ó, o eixo de simetria é o eixo y. Concavidade para cima, então a reta diretriz, a equação é y igual a menos c. Concavidade para baixo, a equação é y igual a c. Pronto. Tá aí, ó, esse resumo aí para vocês. Vocês podem até anotar isso aí depois ou tirar um print, uma foto, alguma coisa para memorizar isso aí, ó. Parábola com cavidade para direita. Parábola voltada para a direita. Y ao quadrado igual a 4cx. Reta diretriz, x igual a menos c. E o c é a abscissa do foco. Com cavidade para a esquerda. Y ao quadrado igual a menos 4cx. A reta diretriz é x igual a c. E o c é a abscissa do foco. Lembrando que é o módulo da abscissa, né? Porque a abscissa do foco nesse caso vai ser negativa. Então o módulo dela que é positivo. Concavidade para cima da parábola, x ao quadrado igual a 4cy. Diretriz e y igual a menos c. C vai ser a ordenada do foco. Concavidade para baixo, x ao quadrado igual a menos 4cy. Reta diretriz, y igual a c, e o c é a ordenada do foco também. Lembrando que é em módulo, que vai ser negativo. Deixa eu ver que horas são. 10h46. Eu vou só responder a atividade, os exercícios agora. E a gente encerra, porque se eu for ver essa segunda parte, vai demorar demais. Que é a parábola com um vértice em um ponto qualquer. Já é um vértice fora da origem. Ah, mas se o vértice for fora da origem, aí muda tudo, né? Por quê? Porque não vai ter aquela simetria do foco e da diretriz, né? Ó, quando o vértice é aqui na origem, a distância dele para o foco é o C. Então quer dizer que daqui para cá vai ser C também. Como está partindo do zero, então bem aqui ó, vai ser o menos C e bem aqui vai ser o C. Só que agora o vértice não está partindo do zero. Ó.
Então está partindo do zero. Por exemplo, se o vértice aqui for em 1, para cá vai ter C. Para cá também vai ter C. Só que, por exemplo, se o C é 5, para cá não vai ser 5, porque aqui não começa em 0, ó. A abscissa aqui não vai ser 5, porque não começa em 0, está começando em 1. Se começa em 1, se eu tenho 5 para cá, vai terminar onde, hein? 6, aí já seria 6. Só que agora para esse lado é negativo. Se tem 5 para cá, só que está voltando. Então aqui já vai ser em quanto? 1x menos 4. Aí tem todos esses critérios. Eu quero falar com mais calma disso, com mais detalhe, para a gente ver na próxima aula, então.